adorarmos a Deus, a beleza da santidade dele, e em torno da palavra dele. Como o Chester, na sua oração, ele coloca ali, faz a citação do Salmo 119, 18, né? Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a maravilha da tua lei. Nossos anos são poucos na Terra, por isso dai-nos entendimento, né? Essa é a continuação do Salmo. O verso 4 também eu gosto, do Salmo 119, fala que fizesse os preceitos para que sigamos a risco. Então, tudo que se refere à questão da palavra, né, da palavra de Deus, a gente tem que levar com sinceridade, ter honestidade, porque tem textos que são difíceis de interpretar, que a nossa mente é finita, né? Isso aí a gente aprendeu, vive aprendendo, e o pastor Gusso falou, né? Tem textos que são fáceis. O exemplo disso, lembram lá os textos que ele cita? Gênesis 1:1, quando ele fala lá, criou Deus os céus e a terra. Tem textos que são difíceis, por exemplo, o Êxodo 3, lá sobre Deus endureceu o coração de Faraó endureceu o próprio coração. E tem textos impossíveis, tá? Aí o exemplo que ele deu foi Gênesis 6, lá, sobre a questão daquela situação lá que Deus se arrepende e vai destruir o homem ali. Então, a questão daquele texto em si. Então, fora esse texto, tem outros textos difíceis e praticamente impossíveis de entender. Mas, como diz Calvino, para a nossa salvação, o texto em si, o texto por em si, ele é fácil de entender, tá? A partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador no teu coração e começa, a partir desse momento, daí você começa a negar-se a si mesmo, isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Você toma a sua cruz e segue Jesus. Aí, a partir desse momento, começa o processo de santificação. Lembrando de Hebreus 11, né? Que seguir a paz, né, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por isso que trilhamos. E o nosso objetivo é estarmos um dia. Isso aí sempre medito. Estarmos esse dia maravilhoso. Eu não vejo a hora de chegar esse dia maravilhoso de estarmos com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, eu coloquei ali sobre o tema que seria as parábolas, mas vamos, na verdade, meditar em dois textos do Evangelho de Lucas. Eu falei para vocês que o Evangelho de Lucas é o meu preferido. E até ia fazer uma exposição de uma parábola, mas eu vou fazer uma exposição de dois textos juntos. Aí, como diz o nosso Mano Ed, não viu? Eu leio o texto e nunca não vejo o que tem nas entrelinhas, né? Vamos ver se vocês vão entender ou se vocês já perceberam o que esses dois textos que eu vou passar para vocês têm nas entrelinhas. E aí, se quiser anotar, toma nota, embora o Arthurzão tá gravando, mas se quiser tomar nota, pegar caderno, caneta, quiserem anotar aí, fique à vontade. E aí, no final, a gente abre para pergunta, tá? Se quiserem fazer pergunta, ou se quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, tranquilo? Então, eu vou pedir para o Rubens. Consegue ler um texto aí, Rubens, para nós? Aí eu peço para o Rubens um texto e outro peço para a Dayana, tá? Mas são dois textos ali do Evangelho de Lucas. Espera aí que eu vou pegar a Bíblia lá, então não está aqui comigo. Não, tranquilo. Aí no Evangelho de Lucas, capítulo 18, tá? É o terceiro evangelho do Novo Testamento. E a Dayana está por aí, Edson? Eu vou pedir para a Dayana também ler um texto ali. Então, eu vou pedir para a Dayana ler o capítulo 18, do 35 ao 43, tá? Então, Lucas 18,
do 35 ao 43, e o Rubão daí leu o texto de Lucas 19, do 1 ao 10, tá? Então, aí a gente vai fazer uma análise nesses dois textos. Anotaram, então, né, irmãos? Então, Lucas 18, o primeiro é cura do cego, né? Do 35 ao 43, e o segundo é Lucas 19, do 1 ao 10, que daí é a história de Zaqueu. Pode ler para nós lá, Daiana, por gentileza? Leio, a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho... Só um pouquinho. Olha, técnica. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente, ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Maravilha. Pode ler, Rubens, para nós, a continuidade? A partir do 19, né? Jesus e Zaqueu? Isso, a partir do verso 1, 19, 1 até o verso 10. Tá. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Maravilha, irmãos. Obrigado pela leitura dos textos. A gente vai fazer eu vou fazer uma exposição dos dois textos em seguida. Vez em outra, eu vou fazer uma comparação de um texto com o outro, e depois eu faço a aplicação dos dois textos no final. Então, geralmente, a gente está acostumado os mais idosos na fé, como é o bispo, é a bispa aí, a gente está acostumado a ou ver só um texto, por exemplo, ali, o do cego, ou ver o texto só de Zaqueu, tá? Então, inclusive, tem um meme no texto de Zaqueu, né? Se já ouviram, né? Mas eu não vou falar aqui para ficar tranquilo. Aí, outra hora eu coloco lá para vocês ouvirem. E, assim, o texto que a gente tá lendo, ele
é rico em detalhes, tá? Daí você pode imaginar, a gente pode imaginar, pô, mas como é que eu não vi esses detalhes? Aí, lembrem que eu sempre falo para vocês, a gente lê a Bíblia, ela na batida, do jeito que vocês leram assim, do jeito que a Dayana leu e do jeito, claro, pausado eu leio até mais rápido que os dois, mas do jeito que vocês leram está excelente, a Dayana e o Rubão. Mas quando forem estudar o texto, daí vocês pegam o texto em si e ficam se debruçando só nele, tá? Então, o que eu posso aprender aqui com o cego de Jericó? Aí você pega esse texto, daí você vai para os... Pode olhar que na Bíblia de vocês está a referência cruzada ali. Aí tem o texto de Mateus 20, né? E o texto de Marcos 10 com respeito ao cego. No texto de Mateus, no texto de Zaqueu, perdão, é só Lucas que fala, tá? Então, quando não tem referência cruzada, nos evangelhos principalmente, aquele texto é inédito do autor, só ele que cita, tá? Lembram do único texto que ocorre nos 4 evangelhos? A multiplicação dos pães e, na verdade, a questão da crucificação. Ele se estende aos 4 evangelhos, tá? Como a gente já estudou os evangelhos sinóticos, então a gente vai para o texto. Então, lembrando também a questão do contexto histórico aqui. Jesus está a caminho de Jerusalém. Faltava apenas uma semana para Jesus morrer, tá? Então, como é que a gente sabe disso? É só você olhar o capítulo 19, verso 28, quando Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, ali a partir do verso 28 do capítulo 19, dali é a última semana da vida dele, tá? Então, retomando um pouco o capítulo 18, aí se você quiser voltar, a minha Bíblia tem que voltar uma página, a gente vai ver ali a parábola do juiz Inico, né? Capítulo 18, do 1 em diante, depois a gente tem a parábola do fariseu e do publicano, aí até o verso 14, depois no verso 15, Jesus abençoa as crianças. Aí aqui tem um detalhe interessante, que Jesus fala a respeito de um jovem rico. Lembra desse jovem lá? Bom mestre, o que eu hei de fazer para ele dar a vida eterna? Lembra que a gente já conversou a respeito desse texto? Aí o Wiersbe, ele vai falar o seguinte, que esse jovem é a única pessoa nos evangelhos que chega com tudo, ou seja, ele tinha muitas posses e sai sem nada. Por quê? Porque ele sai sem a vida eterna. Aí ele vai contrastar com o mendigo, que chega sem nada e sai com tudo. Ele não tem nada e sai. Você vai ver no último verso ali principalmente ali do 43, vocês vão ver ali, ele vai dizer, ó, imediatamente ele passou a ver e seguia Jesus glorificando a Deus. Então ele chega sem nada e sai com tudo. E depois tem o contraste de Zaqueu, que ele tem tudo, financeiramente falando, né, que ele é chefe dos publicanos, como na versão do que o Rubens deu, e aí ele alcança a verdadeira vida, porque ele se desfaz dos bens, tá? Ele promete se desfazer dos bens. Então, é interessante quando a gente lê olhando sempre o texto e o contexto, para a gente não criar, lembra? Um pretexto, para não criarmos uma heresia, tá? E como até comentei com vocês, né, que ia falar sobre parábolas, mas hoje a gente vai falar sobre essas duas histórias desses dois personagens bem conhecidos. A gente vai ver que no Evangelho de Lucas, esse cego não tem nome, tá? Mas no Evangelho de Marcos, esse cego, Marcos dá o nome dele, que seria Bartimeu, tá? Bartimeu. E daqui a pouco a gente vai saber o significado do nome Bartimeu. Então, você está com a tua Bíblia aí, vamos caminhando texto por texto, fazer uma exposição inteira desses dois, do capítulo 18 e do capítulo 19, onde foram lidos. Então, aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, um cego, claro, tem evangelhos que vão falar que são dois cegos, e ele estava à beira do caminho. Então,
preste atenção, o autor sagrado, quando ele coloca ali, ele coloca que quando Jesus, tá? Então, preste atenção, a primeira vez que aparece o nome de Jesus ali é no verso 35. Então, quando Jesus se aproximava de Jericó. Detalhe, irmãos, que essa passada, Jericó, ficava próximo, de 20 a 30 quilômetros de Jerusalém. Então, como estava chegando a Páscoa, o que o cego fazia? O cego ficava praticamente como se fosse numa avenida, pedindo esmolas, tá? Pedindo esmolas. Por quê? Porque o cego, a cultura judaica dizia o seguinte, que o cego era essencial para a sociedade, imagine, né? Tem comentaristas, por quê? Que eles dizem isso? Por que eles dizem isso? Porque a partir do momento que você... Aí, lembra do que a gente também conhece um ditado, né? Quem dá aos pobres faz o quê? Empresta a Deus, né? Então, ele praticamente seria um instrumento para ser usado na vida de quem passasse e desse uma esmola para ele. E quando ele recebesse essa esmola, a tradição vai falar que ele abençoava essa pessoa na frente de todo mundo. Deus abençoe você, a sua família, as suas posses, as suas economias, porque essa pessoa estava fazendo um serviço. Então, o cego era um instrumento de Deus na mão dessas pessoas. Então, a gente vai ver dois tipos de instrumento. O cego, e a gente vai ver um outro instrumento que era Zaqueu. Um era serviço de Deus, que era o cego, e Zaqueu era instrumento da nação romana para oprimir o povo. Então, dois personagens a gente tem aqui. O primeiro era o oprimido, tá? E o segundo era o opressor. Vou pedir para o Arthur ler ali um texto, daí vocês anotem aí o texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 1. Então, vamos lá. Eclesiastes 4:1. Então olhei de novo para toda injustiça que existe nesse mundo. Tá saindo o áudio aí, Bruno? Já sei. Tá saindo áudio para vocês, tá? Tá. Então olhei de novo para toda injustiça que existe nesse mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Então, a gente vê nesse contexto de Eclesiastes a questão das pessoas que são oprimidas. Então, esse cidadão aqui, o cego, ele era oprimido e marginalizado pela sociedade. Como ele ficava à beira do caminho. E, aí, vamos para o verso 36. E, ouvindo o barulho da multidão, perguntou o que era aquilo. Aí anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então, a gente vê no texto que o cego estava na beira do caminho e, como ele não via, ele ouviu o barulho. Ouvindo o barulho, ele foi para ver o que era aquilo. Irmãos, o Kenneth Bailey ele vai falar o seguinte, que quando uma pessoa importante chegava na comunidade, principalmente na questão do Oriente Médio, ele relata um episódio quando ele morava lá no Egito, que o presidente falecido lá, o Nasser, quando ele chegou numa das aldeias lá, o pessoal chegou a carregar o carro dele por 16 quilômetros, puxando em cordas. Imagine essa multidão, era a multidão mesmo. Então, imagine o respeito que essas pessoas tinham por alguém importante. Tá, isso ele está falando agora, no século, na década passada, retrasada, né? Na verdade, há uns 30 anos, mais ou menos, que o Kenneth Bailey morou por 40 anos lá naquela região. E aí, como se fosse hoje, para a gente entender aqui no nosso contexto, como se fosse por exemplo, lá, um time top, um internacional, quando chegou lá do Mundial, chegou no aeroporto, a galera foi lá receber, né, o time, ou qualquer uma outra, uma personalidade que o pessoal vai atrás e mais ou menos como se fosse isso. Então, a multidão, e era aqui, era uma multidão, tá? Era uma multidão.
E ele ouvindo, ele pergunta o que é. Então, assim, aí a gente observa, irmãos. Ele quer mudar de vida. Por quê? Porque o próprio Bailey vai falar, como ele era cego, apesar que o texto fala que ele queria ver novamente, como ele era cego, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia emprego, praticamente ele não tinha uma profissão, tá? Então, ele era marginalizado, ele só podia receber esmola. Ele era praticamente, ele ficava à mercê da sociedade, tá? E aí, quando eles anunciaram, vejam o crescimento com respeito a Jesus ali, o tema, principalmente o nome. Então, a gente viu Jesus no verso 35, no verso 37, a gente vê Jesus o Nazareno, e aí, o que o texto diz? Anunciaram que Jesus o Nazareno, né, no verso 36, no verso 37, estava passando, irmãos. Então, Jesus, ele estava passando, ele estava de passagem. Aí, aqui, o que a gente aprende, né? Não só aqui no 19, a gente vai ver isso aí também, que somos agentes do reino, irmãos. A gente não precisa falar de Jesus só quando está na frente do computador, de repente, mandar um WhatsApp, mandar um Telegram, sei lá, um Twitter, ou postar algo no Instagram, não precisa a hora que a gente está sentado. A gente, estando em movimento, não só sentado, mas em movimento, a gente tem que levar o nome do nosso rei adiante, porque somos o quê? Embaixadores desse rei. Então, Jesus aqui nos mostra a primeira lição. Ele passando, aí o verso 38, o cego grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, vocês vão ver Jesus, né, no verso 35, no verso 37, Jesus o Nazareno, lembram da profecia que ele seria chamado Nazareno? E o Saião explica muito bem a respeito de Isaías 11. Então, ele já estava remetendo para o Messias prometido. E quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele lembra da profecia de Gênesis 49, que o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló, remetendo também a Cristo, remetendo também ao Messias. Ele lembra também de quem, irmãos? Qual o texto que o cego lembra? Ele lembra de Isaías 35, que ele dará a vista aos cegos, Isaías 35, e destampará o ouvido dos surdos. Ele lembra de Isaías 61, que ele veio para pregar, né, o evangelho, as boas novas, libertar os cativos. Ele lembra de Isaías 53, que ele veio curar os enfermos. Então, ele sabe que Jesus é o Messias prometido. Ele lembra de todos esses textos. Então, se ele lembra, e lembrando vocês novamente, Romanos 10, 17, a fé vem pelo quê? Ouvir, isso. E ouvir a palavra de Deus, ouvir e ler. Então, dá para ver aqui que esse cego, ele já grita e já pede que Jesus tenha compaixão dele, tá? Então, por quê? Porque ele queria ver. Então, vamos para adiante. Aí, no verso 39, então os que iam na frente eu repreendi-o para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto. Então, assim, irmãos, no texto de Marcos, o verbo grego, que ele vai falar, é muito mais forte e muito mais enfático no original, tá? Em português não está tão forte assim. No original vai falar que ele calasse a boca. Por quê? Porque para a multidão, ele era só mais um, fazia parte da ralé, tá? Ele era o marginalizado. Lembro onde a gente conversou também a respeito lá do grande banquete, quando os convidados não aceitam, o que Jesus manda o servo? Então, sai pelos becos, pelos alados, traga o quê? Os cegos, os coxos, os aleijados, os surdos. Então, essas pessoas estavam à margem da sociedade. Então, esse cidadão era oprimido. Quando a multidão fala isso, o que Jesus... E Jesus ainda não está em cena, tá? Então, quando ele fala Jesus, filho de Davi,
Aí ele grita ainda cada vez mais alto, aí ele já abrevia, aí ele já não fala Jesus. Veja o verso 39. Ele apenas fala o quê? Filho de Davi. Daí ele já aponta que Jesus era o Messias prometido. A fé dele vai crescendo de uma maneira exponencial, vai crescendo, tá? Ele, primeiro, o autor sagrado fala de Jesus, depois Jesus, o Nazareno, depois Jesus, filho de Davi, aí aqui ele já abrevia, no verso 39. Filho de Davi. Ele repete novamente, tenha compaixão de mim. Então, Jesus parou. Irmãos, lembrem, aí olha no texto, né? Lembrem que Jesus, ele estava passando no verso 36, tá? No verso 37, anunciaram Jesus que Jesus Nazareno estava passando. E por que Jesus parou, irmãos? Porque alguém gritou, porque alguém clamou, porque alguém chamou o seu nome. Muitas vezes também precisamos clamar, precisamos gritar, precisamos pedir a Deus. Ele sabe o desejo do nosso coração, mas a gente também tem que estar buscando, clamando, porque ele é o único caminho, tá, queridos? Ele é a única verdade e ele é a única vida. Então, quando ele gritou cada vez mais alto, aí no verso 40, Jesus fez o quê? Aquela multidão, tá? Aquela multidão que estava mandando o cego calar a boca, que estava mandando o cego ficar quieto, que estava mandando o cego parar de perturbar o mestre, eles viram o que de Jesus? Eles viram serviçais de Jesus, tá? Jesus faz, ele inverte o jogo, né? Vão lá e tragam esse cego até mim, tá? Então, Jesus mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, ou seja, a multidão trouxe o cego, né? Não precisa a multidão, mas alguns foram lá e trouxeram o cego. Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Mas essa pergunta, aí a gente imagina, se o cara era cego, na verdade, o que ele queria? Ver novamente, tá? Mas por que Jesus pede pergunta o que ele quer que faça? Por quê? Porque ele poderia querer outra coisa, tá? Porque a partir do momento que ele voltasse a ver, ia voltar o quê? As responsabilidades dele como homem. Lembrem que praticamente ele já não tinha mais profissão. Ele não tinha mais profissão. Praticamente ele vivia à margem da sociedade. Provavelmente ele não teria nem mais família, tá? Porque ele vivia largado. Lembram do aleijado lá? Do tanque? Que ele vivia há 38 anos à beira do tanque. Em João 5. Aí a gente vai ver também daquele cego de João 9, que aquele lá era cego de nascença, né, que Jesus cura, e aí ele sai glorificando a Deus, aí o texto fala que ele tem família, mas esse aqui não, o texto não diz. Então Jesus pergunta, aí o que ele fala? Senhor, que eu possa ver de novo. Então, provavelmente, esse cidadão aqui, ele não era cego de nascença. Então, o nome dele, Marcos vai falar, a partir do verso 46, era Bartimeu, tá? Então, Timeu, aqui no original, o B, ele vai falar que é imundícia, monturo, lixo, ou seja, filho da imundícia, filho do monturo, tá? Então, até o nome que ele carregava tinha essa entonação pejorativa. Ao contrário do nome de Zaqueu, que vem do original ali também, Zacaios, que quer dizer puro. Mas veja a ironia. O cara era puro, mas metia a mão no dinheiro dos outros, né? Exemplo disso, quem assistiu The Chosen, vocês sabem como funcionava. Pela questão é bem claro ali, bem cristalino a questão do cobrador de impostos, no personagem de Mateus. Ninguém queria saber de Mateus ali, nem o próprio pai, nem a própria família.
E aí a gente vai entrar daqui a pouco no texto de Mateus. Então, quando Jesus fala que ele quer ver de novo, aí tem comentários que falam assim, Senhor, eu não quero só ver de novo, tá? Um adendo, o próprio Billy traz, que inclusive tem comentários a respeito desse texto, eu não quero só ver de novo, mas eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o dono da vida. Eita glória! Irmãos, imagine o próprio cego está perante o dono da vida, o autor e sustentador da vida. Então, quando ele fala, eu quero ver de novo, o que Jesus fala? Pois então, veja, tá? A sua fé te salvou. E aqui o texto fala, é claro, tá? Um advérbio ali no verso 43, ele vai dizer o seguinte, imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus. Então, irmãos, quando Jesus cura, principalmente no ministério dele, é na hora. A gente ouve vários relatos, né, principalmente de cura, quando pessoas que oram com imposições de mãos, e essas pessoas que são curadas, elas são curadas na hora. Não precisam fazer uma reabilitação, não precisam fazer nada. Quando Deus cura, ele dá a cura por completo. E aqui, irmãos, a cura dele, praticamente, os comentaristas também vão falar que não foi só a cura física, porque o próprio texto diz, né? A sua fé salvou você. Então, seria não só a cura física, mas também com indício da cura espiritual. Por quê? Porque ele passa a seguir Jesus e ele glorifica a Deus. Então, ele glorifica sabendo que Jesus é o Messias enviado. Então, vocês veem ali a nuance, né? Jesus, no verso 35, verso 37, Jesus o Nazareno, tá? Verso 38, Jesus, filho de Davi, verso 39, filho de Davi, e no verso 41 ele chama Jesus do quê? Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor. Aqui ele confirma a divindade de Jesus. Ele chama Jesus de Senhor. Tá? E pode notar ali que o Senhor ali está com maiúsculo, Kyrios, né? Ele afirma a divindade de Cristo. Então, veja, a fé que esse cego teve. Isso fica de exemplo para nós, porque para que possamos exercitar nossa fé, nós temos que ler a Bíblia, temos que ouvir a Bíblia, temos que ler, ouvir, sempre para que a nossa fé cada vez mais cresça. E aí Jesus fala para ele, dá essa ordem direta, cura esse cego, e aí ele começa a glorificar a Deus. Aí, outro detalhe, não menos importante, também, todo o povo vendo isso, fazia o quê? Louvavam a Deus, davam louvores a Deus, tá? Então, assim, no início, como é que estava essa multidão? A multidão estava repelindo esse cego, ó, sai fora, meu irmão, o Messias está passando. O Ender, que você vai falar que não tem alguns motivos, né, poderia ser, porque Jesus, quando ele passava, ele ia falando, ia ensinando, outros motivos que, na verdade, poderiam ser, porque ele também, como ele fosse cego, ele poderia estar impuro, tá? Ele estava à margem da sociedade e não poderia chegar no Messias. E Jesus faz o quê? Jesus, com uma palavra, acaba curando o cego. Então, Jesus, irmãos, ele cuida do oprimido, tá? Então, aqui o que ele faz? Ele tem compaixão do cego, tá? Então, veja lá. Ele proclama, depois eu vou fazer essa analogia também quando for falar de Zaqueu. Ele proclama o evangelho, que onde ele vai, ele está anunciando. Ele tem compaixão do cego quando ele demonstra esse amor maravilhoso e ele cura o cego. Então, ele faz dois serviços, não só para Zaqueu, mas também para a sociedade, porque é menos um, em tese, pedinte à beira do caminho. Então, Jesus restaura esse homem praticamente por completo. E aí,
olhem o texto que Jesus não para. Ele está na questão de Jericó, aí ele entra, porque ele estava à margem de Jericó, ele entra em Jericó e olha no verso 19. Aí já vamos fazer os dois textos juntos, tá? O que diz o verso 19 e o verso 1? Jesus, ele atravessava a cidade, tá? Se no primeiro ali na beira, chegando a Jericó, ele estava passando por Jericó, o que ele poderia ter feito, irmãos? Ele poderia ter ficado na entrada do caminho com aquela galera, né, pulando de alegria, porque tinha acontecido esse milagre extraordinário, mas ele não para. Então, o que a gente aprende com isso também? A gente não pode viver só de um milagre, de outro milagre, e não estou falando isso para a nossa vida, não, tá? Eu estou falando de milagre na vida das pessoas. A gente tem que orar por A, mas tem que orar por B, tem que orar por C, tem que orar por D, tem que orar por E, e assim vai. A gente tem que falar de Jesus para A, mas tem que falar para B, para C, para D, para E, e a gente continua pregando o evangelho do reino. E outra, lembre sempre quando eu falo para vocês, da questão da família, é só exemplo, tá? Mas para amigos, colegas, vocês só vão parar de falar de Jesus para aquela pessoa quando ela falar, eu não quero ouvir mais falar de Jesus. Não precisa ficar falando toda hora, né? Mas de repente convidar, passar um vídeo, enviar uma mensagem, um verso do dia, tá? Passar um canal aí do Saião, do Lidório, para essas pessoas participarem. Aí a hora que ela falar, eu não quero mais saber, aí a única coisa que a gente faz é continuar orando por elas. Por quê? Porque Jesus, a partir do momento que curou o cego, ele atravessava a cidade. E o que dá a entender? No verso 1, ele atravessava. Ele não tinha objetivo de parar em Jericó. Por quê? Porque ele estava a caminho de onde? Jerusalém, lá no verso 28 do próprio capítulo 19. Ali, tá vendo? Era a última semana dele. Última semana. Na última semana, irmãos, Jesus, sabendo que ia morrer, ele mesmo assim, ele proclamava o reino. Ele tinha compaixão das pessoas e ele promovia a justiça. E nós, irmãos? E nós? O que temos feito? Tá? Então, que essa primeira mensagem sirva de lição para a gente está entrando na segunda mensagem, tá? Então, que continue servindo de lição para a gente. Então, ele atravessando a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podiam por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Eu já até comentei para vocês, do verso 1 ao 3, que o texto não deixa claro se Jesus era de pequena estatura ou Zaqueu, tá? Mas vamos pela tradição para ver que, para dizer que era Zaqueu, e ele sobe no sicômoro. A questão aqui, por que ele sobe, irmãos? Então, assim, quem assistiu The Chosen vai ver que Mateus, como coletor de impostos, ele não andava sozinho. Quando ele andava, ou ele estava com um guarda romano, ou ele ia de carona de um lugar para outro escondido. Os coletores de impostos, eles não eram vistos na sociedade, só nos locais onde eles trabalhavam, tá? Então, aqui, se ele fosse um homem honrado da sociedade, como, por exemplo, Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus em João 3, mas ele só foi ter de noite porque ele tinha medo, né, dos fariseus, ou José de Arimateia, esses caras eram pessoas bem quistas pela sociedade. Agora, se Zaqueu entrasse no meio da multidão, o que ele poderia arrumar? Ele poderia arrumar para a cabeça, irmãos. Poderiam estocar ele, né, como os zelotes faziam isso, porque os publicanos eram considerados inimigo da nação judaica, porque trabalhavam para Roma. E isso aí o próprio Joséfo vai falar também, tá? Ele vai falar sobre as seitas. Essas seitas que a gente conhece do Novo Testamento. Os fariseus, os escribas, os publicanos, os zelotes, os herodianos. Então, quando ele sobe numa árvore, ele não quer que o povo veja ele e praticamente ele não quer que Jesus veja ele. E o texto é claro, ele queria saber só quem era Jesus. O texto não diz que ele queria conhecer, ter um contato com Jesus.
texto não diz que ele queria se arrepender dos pecados, que ele queria mudar de vida. O texto não diz. O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus, no verso 3. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Irmãos, então, o Kenneth Bailey vai dar 2 exemplos. Ele dá 2 exemplos dessa situação. Lembra que eu já falei para vocês a respeito de um homem conhecido de classe social da alta, da high society? Ele não poderia ser visto correndo. Era uma desonra para esse tipo de pessoa correr. Primeiro, então, Zaqueu já rompe com a tradição. Ele corre. Segundo, ele não poderia subir em árvore nenhuma. Mas para nós aqui, a gente imagina, né? Pô, mas por isso que a gente não pode ler os evangelhos ou ler a Bíblia com as lentes, com as nossas lentes, tá? O Kenneth Bailey vai falar também que teve um caso lá no Egito, ele comenta, fazendo o comentário desse texto, de um cidadão que sobe na árvore e aí ele é acusado de um escândalo grotesco, gigantesco, só porque ele subiu numa árvore. Tá? Então, só para nós é normal. O cara subiu numa árvore, precisou tirar alguma coisa ali, subiu. Normal, você vai subir, tranquilo. Mas para eles, não. Então, ele rompe com a tradição 2 vezes. Ele corre e ele sobe na árvore. Imagine o que ele tinha ouvido já falar de Jesus. E esse cara tinha muitas posses. O texto sagrado vai falar que ele era chefe dos publicanos, tá? No verso 2, ele é chefe dos publicanos. E aí ele sabia que Jesus ia passar por ali, porque era a semana da Páscoa e já se ouviam rumores. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, 2 pontos. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Vai ter a tradução que diz pousar, dormir, me hospedar contigo. Irmãos, a minha pergunta para vocês é a seguinte, como é que Jesus sabia o nome desse cara? Hã? Porque o texto não diz. Só o autor sagrado conhece, está narrando a história. Aí o que o Kenneth Bailey vai falar? Aí ele também, ele remete ao texto passado do cego. Não foi a multidão que falou para o cego que era Jesus que estava passando? Então, provavelmente, o Kenneth Bailey vai falar também, provavelmente, a própria multidão avistou Zaqueu e começou a xingar Zaqueu. É tu que tá aí, meu irmão. Aí, imagine. Aí a multidão começa a xingar Zaqueu, xingava, aí não teria problema nenhum, porque era a multidão, ele não ia conseguir identificar ou A, ou B, ou C ali. E ele também sobe de medo, ele não vai ficar à margem da rua, da avenida que está ali, por quê? Porque ele corria o risco de ser morto, tá? Que a multidão poderia matá-lo tranquilamente. No meio ali, ninguém ia saber quem foi. Então, provavelmente, foi a multidão quem denunciou Zaqueu. Aí, irmão, chega o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação, como diz Pedro. Esse Jesus é um queridão. E aí, Jesus fala, Zaqueu, desça depressa. Como se ele falasse assim, Apocalipse o quê? 3:20, batendo na porta. Zaqueu, eis que estou à porta e bato, meu querido. Então, Jesus, aí lembrando, irmãos, então Jesus, ele tem compaixão do oprimido, mas ele também tem compaixão de quem? Do opressor. Ele tem compaixão do cobrador de impostos, que esfola a sociedade. Ele tem compaixão também. Então, o que muitas vezes a gente ouve? Pessoas que se dizem cristãs orando para esse tipo de pessoa que é rica, que é famosa, que é ator de Hollywood, de qualquer
que morra, que Deus mate, que Deus... Não, irmãos. Nós temos que orar por essas pessoas. Temos que orar para que Deus converta essas pessoas, o STF, o STJ, o STM, o TSE. Temos que orar para que Jesus salve o presidente, o vice-presidente, os deputados. Nós temos que orar para essas pessoas, que o nosso mestre amado deixou esse exemplo. Jesus, quando ele para e chama Zaqueu, é assim, o que o Kenneth Bailey vai falar também, não existe, ele falou que não tem na cultura, nos comentários que ele procurou, não existe o cara que é hóspede falar, não, eu quero pousar na tua casa. O anfitrião que diz, não, hoje você vai dormir na minha casa, hoje você vai comer na minha casa. Mas Jesus não, irmão, Jesus é o dono da festa. Jesus, ele dá ordem. Lembrando do rico do capítulo 18, vá, venda todos os seus bens e me siga. O que o rico fez? Virou as costas, porque tinha muitas propriedades. O Wiersbe vai falar que ele tinha tudo, mas perdeu tudo, porque perdeu a verdadeira salvação, perdeu a única oportunidade de seguir a Jesus. Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, venda tudo que tem e me siga. Você vai continuar no texto comigo. Você vai ver que Jesus não fala isso para ele. Quando Jesus fala, né, bate na porta, como se ele estivesse falando, Zaqueu, estou batendo a porta. O que Zaqueu faz? Zaqueu desce depressa, né? O texto vai falar também que ele desceu depressa e o recebeu com o quê? Com alegria, porque jamais, irmão, jamais ele ia imaginar que Jesus ia chegar até ele. Jamais. Pode ter certeza. Aí ele desceu e assim, irmãos, quando Jesus faz isso para Zaqueu, quando ele faz isso, todo olhar da multidão estava fazendo o quê? Lembra da multidão com o cego? Não, cara, vaze daí, suma. Jesus é o Messias, Jesus é o prometido. Ele não veio para você, você está à margem da sociedade. Lembra daqueles 3 comentários que eu falei para vocês? Dos essênios, os comentários do livro de Enoque, tá? Falando desse pessoal que fazia parte da margem da sociedade. E os comentários de Cunham sobre o texto de Isaías 25, do 6 ao 9, falando que essas pessoas, nem cegos, nem aleijados, nem mancos, nem surdos, herdariam o reino dos céus, e Jesus faz todo o contrário. Só que quando Jesus ele faz a pergunta para Zaqueu, ele dá a ordem para Zaqueu, o que Zaqueu faz? Zaqueu abraça essa oportunidade. Ele desce depressa. Aí o que Jesus faz com a multidão, irmãos? A multidão que era hostil a Zaqueu, ficou hostil com quem? Jesus, ele toma as dores de Zaqueu. O que o autor sagrado fala? Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus, ele compra essa briga de Zaqueu e continuando, irmãos. A gente vê aqui que todos eles aqui, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha o quê? Se hospedado com um homem pecador. Lembra de Lucas 15, verso 2? Que eles renegavam Jesus, os escribas e os fariseus, por quê? Porque ele recebia os pecadores, quiserem anotar aí, depois vocês leiam, porque eles recebiam os pecadores e comia com eles. Lembram que a partir do momento, lembra que eu falei para vocês do anfitrião, quando o anfitrião ele só dava uma festa, de Lucas 15, ele só dava uma festa, ele demonstrava que ele é um bom anfitrião, mas ele não participava da festa. Agora, quando o anfitrião ele dava essa festa e participava, era sinal que ele estava fazendo assim com as pessoas, estava abraçando as pessoas, estava abraçando os pecadores. Isso, publicano. Tanto é que publicano é sinônimo de pecador. E o próprio Jesus está falando o quê? Venha, querido, você pertence à nossa comunidade. Vocês vão ver na continuação do texto. Então, quando ele se hospeda com esse homem, o que eu creio, e o próprio Bailey também vai falar, que quando Zaqueu desce, o que eles estavam esperando que Jesus falasse? Rosa, que é o seguinte, você tem sido um cara hostil com a sociedade, você é inimigo da nação judaica, você
você tem feito muitas coisas erradas. Então, o que você vai fazer? Você vai descer, você vai se purificar. Aí, na próxima vez, quando eu estiver voltando de Jerusalém, eu passo aí na tua casa, depois que você estiver purificado, daí a gente volta a conversar, porque daí você já fez todos os rituais. Não, irmãos, Jesus não faz isso. Jesus chama o impuro para perto dele. Então, o cara que é puro no nome, mas é impuro no coração, tá? E aí, quando ele se hospeda com esse homem pecador, ele afasta-se da multidão. Aí, inclusive, eu coloquei um texto do John Knox. Você com Deus é a maioria. Eu com Deus sou a maioria. Zaqueu com Deus ali ficou a maioria. Jesus não está preocupado com a multidão, irmãos. Jesus não está preocupado com quantidade. Poderíamos estar aqui em 50, 500 e 5 mil. Jesus está preocupado conosco. Com esses 5, com esses 10 que estão aqui, porque esse é o verdadeiro evangelho, que daqui sai para buscar os perdidos. O próprio Jesus vai em busca do perdido. O texto não diz que ele ia posar na casa de ninguém. O texto não diz que ele ia ficar em casa de ninguém. O texto não diz isso. O texto diz que ele atravessava a cidade. Mas a partir do momento que alguém recebe ele como Senhor e Salvador, a partir desse momento, Jesus faz morada. Jesus faz guarida. Esse Jesus é o nosso queridão. Esse Jesus merece tudo que a gente tem para dar. Então, ele se coloca contra a multidão com o cego, porque ele manda a multidão buscar o cego, e ele se coloca contra a multidão a partir do momento que ele toma as dores de Zaqueu. Pergunto para vocês, já pararam para analisar por esse prisma o texto sagrado? Isso aí está nas entrelinhas, irmãos. Isso aí a gente vai ver só lendo comentário, lendo principalmente comentário cultural, para você conhecer a questão da cultura, do pano de fundo, tá? Então, claro, que você lendo aqui, você vai entender, mas aí, para você aprofundar, você vai ter que ler alguns comentários para você aprofundar o teu conhecimento, pelo menos na questão do contexto histórico, cultural, literário. E aí vocês veem quando ele se hospeda, né? Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, a partir do momento que ele tinha se hospedado. Agora vamos para o verso 8. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, então assim, agora veja uma ordem. O que geralmente a gente tem visto, principalmente agora, no nosso contexto que nós estamos contemporâneo. Tenha, querido, do jeito que você tiver, e fique do jeito que você tiver, que Deus te aceita do jeito que você tiver, e vai te aceitar do mesmo jeito. Irmãos, Jesus, ele falou, se somente houve salvação nesta casa, a partir do momento que o próprio Zaqueu confessa no coração que o dinheiro era o senhor dele. E quando ele fala que eu vou me desfazer dos meus bens, dar metade para os pobres, e se roubei de alguém, vou dar 4 vezes mais, Jesus já, ele ratifica, tá? Ele ratifica, só a partir desse momento. Por quê? O que a gente entende, geralmente? A gente passa batido, a gente imagina que Jesus fala já que houve salvação na casa quando Jesus entrou na casa. Não, mas não é. Depois que Zaqueu, ele confessa com os lábios, ele fala assim, ó, o Senhor, Mamon, não é mais o Senhor da minha vida. O Senhor Jesus agora é o Senhor da minha vida. Posso ouvir um glória aí? Eita, glória! Aleluia! O próprio autor sagrado, ele deixa claro, irmãos, deixa claro, que primeiro Zaqueu, ele recebe Jesus, depois ele vê quem é Jesus, aí ele fala, não, vou dar a metade dos meus bens. E geralmente a gente fala, né, que Zaqueu era ladrão. E aí a gente fala, não, vocês já ouviram muito, né, falar nos púlpitos e em pregações, principalmente sobre Zaqueu, que ele era ladrão. Só que o texto não diz que ele era, tá? Ele fala, e se roubei, né? E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Lembram desse texto aqui no Antigo Testamento? Lembra daquela parábola lá de Natã com Davi, em 2 Samuel 12? Quando Davi fica indignado com o cara que mata a cordeirinha do vizinho,
E pela cordeirinha, ele vai ter que dar 4 vezes mais. Aí isso aí vai estar lá em Êxodo 22, vocês vão ver também isso aí em Levítico 6. Daí o Natan vai falar, cara, esse cara é você. Então, ele teria que restituir. Então, assim, outro detalhe. Agora vamos entrar na cultura, irmãos. Veja a diferença de Jesus para a cultura. Veja a diferença de Jesus para os rabinos. O Talmud de Jonatas vai dizer o seguinte, pro pastor, pro cobrador de impostos, e pro cara que era ladrão, que furtava, que tinha esse costume, ele só poderia ser aceito no judaísmo a partir do momento que ele restituísse tudo que ele tivesse roubado. Tá? Entenderam? Para ele ser recebido no judaísmo, o pastor de ovelha que roubava a ovelha, o ladrão ou que mandava a sua ovelha pastar no campo do vizinho. O cobrador de impostos e o cara que furtava, ele só poderia ser aceito no judaísmo quando ele devolvesse tudo, tá? E para Jesus, como é que é, irmãos? A partir do momento que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, a dívida dele já está quitada. E assim, apenas pela promessa de Zaqueu, o que Jesus disse? Hoje chegou salvação na sua casa. Por quê? Porque a salvação, Zaqueu não poderia operar essa salvação. A salvação aqui, ele recebe. Então, Jesus levou a salvação na casa dele. Então, a partir do momento que ele promete, o que tem que ser a palavra do cristão? Você já pôs eu falar o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Lembra de Salmo 15? Senhor, quem entrará no teu tabernáculo, quem habitará no teu santo templo? Aquele que é puro de mão, limpo de coração, aquele que não engana com os seus lábios, aquele que promete e cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Salmo 15, verso 4. Por quê? A partir do momento que ele prometeu, você acha que Zaqueu não conhecia o Salmo? Prometeu, ele vai ter que fazer. Então, aqui é o exagero mesmo. Lembra do Salmo 62, 10? Se as suas riquezas aumentam, não ponhas nela, não coloque nelas o seu coração. Tá? Então, o autor sagrado ele está deixando claro, cristalino, que o dinheiro não é mais senhor da vida de Zaqueu. Podemos receber um glória, hein? Irmãos, estamos caminhando para o final. Aí, o texto interessante aqui no verso 9. Então, Jesus lhes disse, houve salvação nessa casa, agora para a parte B. Pois também esse é o quê? Descendente de Abraão, filho de Abraão. O que diz no primeiro verso do Evangelho? Descendência de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1. Jesus está falando que ele não só é descendente de Abraão, mas a partir do momento que ele recebe o Messias, ele é também descendente do filho de Davi. Ele faz parte da família divina. Lembra-se de Gálatas 3? A partir do verso 6 em diante? Que aqueles que são filhos de Abraão são considerados aqueles que são filhos na fé. E o próprio Jesus está falando, agora Zaqueu, você faz parte da família divina. Eita glória! E está tudo no texto, irmãos, está tudo no texto. Como é que, né, Edno, como é que a gente não consegue ver? Como diz o Edno, você lê bolas de vezes e acaba não enxergando esse texto. Então, veja lá, ó, capítulo 1 de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? Então, quando Jesus ele confirma que esse também é filho de Abraão, ele está falando não só da descendência de Zaqueu, né? Mas ele também está, implicitamente, ele está falando que a partir desse momento, ele faz parte da família da fé. E indo para o final, para o verso 10, ele vai dizer o seguinte, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, lembre-se que o verso 10 é o verso chave, é o versículo chave do livro de Marcos. Lembram de Lucas? Lembram do Evangelho de Marcos? Verso chave, capítulo 10, verso 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E no verso, no livro de Lucas é 19, 10. Por quê? O que Jesus estava falando? Que Jesus não veio buscar os sãos, né, para o arrependimento, porque os sãos não precisam de médico. Aí é o evangelho que vai atrás. Não é só o evangelho seletivo, mas é o evangelho que sai atrás. Aqui Jesus está demonstrando que ele é o bom pastor. A partir do momento que Jesus ele faz a parte dele, porque o homem não consegue chegar até Deus, porque Deus que dá a salvação a nós. Só que o homem, qual que é a contrapartida do homem, irmãos? Nós podemos falar sim e não, né? Temos o viés arminiano. Se Zaqueu não tivesse descido da árvore, teria acontecido tudo aquilo? Zaqueu poderia ter ficado na árvore. Aí o calvinista, não, mas ele estava predestinado a descer da árvore. Não, Jesus pergunta. Ele não faz uma pergunta, ele dá uma ordem. E aí eles vão falar assim, não, sim, mas Jesus dá uma ordem, então ele tem que obedecer. Daí você pergunta, mas por que o rico do verso 18, do capítulo 18, ele não obedece? É a mesma ordem, mesma ordem. Aí o próprio autor sagrado faz essa diferenciação, né, Lucas, de Zaqueu para o jovem rico. As duas ordens, um para vender tudo o que tem, e o outro deu com o próprio coração, né? Ele do próprio coração dele brotou aquele arrependimento. Então aí Jesus está falando isso para quem? Para os próprios judeus, que não se achavam perdidos, tá? E aí o QNTB ele vai encerrar a história dos dois, né? Ele vai falar que Jesus aqui ele proclama, quando ele proclama o evangelho, não só para o cego, mas proclama também para Mateus. Ele promove a justiça, irmãos, suspendendo temporariamente aquela cobrança exorbitante dos impostos. Por quê? Porque a partir daquele momento ali, Zaqueu ele conhece o verdadeiro Senhor e ele demonstra compaixão, tendo amor tanto pelo oprimido quanto pelo opressor. Então, o QNTB ele vai dizer que esses dois textos são um dos poucos textos que fica evidenciado bem claro a proclamação do evangelho, a propagação da justiça e a compaixão pelos perdidos. Mas não, aí você pode perguntar, pô, irmão, mas de onde você tira isso? É só você ler Lucas, capítulo 4, verso 16 em diante, quando o próprio Jesus fala de Isaías 61. Lembra? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou a proclamar o evangelho aos perdidos, aos quebrantados de coração. Lembra do texto? E aí ele continua citando o texto, e aí também ele fala dessas três características, vai do verso 16 ao verso 30, depois vocês deem uma lida no próprio Evangelho de Lucas. E aí, agora para resumir, para encerrar, então vou passar esse resumo que o QNTB ele fala, ele vai falar assim, ó, Jesus demonstra compaixão tanto pelo oprimido, cego, quanto pelo opressor. Os opressores que marginalizaram o cego, né, a multidão, aprendem uma lição ao serem transformados em atendente do próprio cego e de Jesus, que receberam a ordem de levar o cego até Cristo. O cego passa pelo teste quando ele fala, eu quero ver, né? Jesus faz esse teste, ele passa no teste. O cego demonstra plena confiança em Jesus, no messiânico Filho de Deus. Ele conhece Jesus como Jesus o Nazareno, Jesus filho de Davi, Jesus, o filho de Davi, aí ele abrevia filho de Davi, depois chama Jesus de Senhor. E, por último, a multidão louva a Deus pelo poder da cura demonstrado por Jesus. Ele também aceita a crítica implícita, né, a multidão, quando todos tentam marginalizar, e aí Jesus fala, não, esse oprimido também faz parte da minha família, da mesma maneira que o opressor faz parte da minha família. Com respeito a Zaqueu,
Jesus observa a imensa hostilidade contra Zaqueu e transfere para ele a partir do momento que ele dorme na casa de Zaqueu. Lembra de Lucas 15, verso 2? Zaqueu aceita ser encontrado, irmãos. O texto, quando Zaqueu, tanto o cego, que ele está na beira do caminho, ele grita, quanto Zaqueu, o cego, ele só ouve e grita porque ele quer ver. Zaqueu, ele só quer saber quem é Jesus. Lembram de 1 Crônicas, que é livro 28, quando Davi fala para Salomão, Salomão, meu filho, se você buscar o Deus do seu pai, o que o autor sagrado fala? Não, ele está escondido. Ele se deixará achar. Mas se você não buscar, ele te abandonará. Na continuação do livro, vocês vão ver no segundo capítulo, no segundo livro de Contos, se quiserem anotar aí também, capítulo 15, aí Azarias, filho de Oded, vai falar, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, se vocês buscarem o Deus de Israel, aí repete-se o texto, ele se deixará achar. O cego buscou Deus de Israel, Jesus se deixou achar. Zaqueu buscou Jesus. Jesus poderia ter visto Zaqueu. Zaqueu não chama Jesus. Jesus quem chama Zaqueu. Mas Zaqueu tem a atitude de subir a árvore, de saber quem é Jesus. E Jesus conhece o que, irmãos? O nosso coração. Jesus se deixou achar. Esses dois textos eu acho maravilhoso, principalmente quando eu cruzo com os evangelhos. Então, Jesus demonstra secar amor por Zaqueu, tá? Ele passa a ser uma força transformativa na vida do coletor de impostos. Jesus, com isso, encena uma parte importante da teologia da sua própria cruz. Entrando na casa de Zaqueu para lá pernoitar, Jesus concede a Zaqueu o dom de uma nova condição e da aceitação aos olhos de Jesus. Zaqueu reage ao caro amor a ele oferecido, prometendo demonstrar o que, irmãos? Amor ao próximo. Por quê? Porque ele fala assim, eu vou dar metade dos meus bens para a comunidade, e se eu roubei alguém, o que ele está fazendo? Ele está amando o próximo como ele mesmo. Ele está cumprindo o Levítico 19, 18, que Jesus falou que é o segundo maior mandamento. Jesus, verso 6, ponto 6, Jesus restaura Zaqueu a família de Abraão, que partiu atendendo ao chamado de Deus sem saber para onde ia. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra e da sua parentela, tá? Gênesis 12, sem saber para onde ia. E a Bíblia fala no capítulo 15, verso 6, que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ponto 7, Jesus declara a salvação, chegou à casa de Zaqueu, antes de Zaqueu realizar a restituição que promete. A salvação, evidentemente, é mais que uma simples decisão, ela também é um processo que influencia toda a vida. Jesus é agente dessa salvação, é aquele que leva a salvação à casa de Zaqueu. Ponto 8. Na inauguração do ministério, Jesus declara que esse ministério implica proclamação, promoção da justiça e compaixão. Os três elementos estão nessa história. A mensagem do cara amor transformador da vida é demonstrada. A opressão financeira sobre a comunidade é significativamente suspensa com a mudança do coração do opressor. É o destinatário da compaixão em muitos níveis. Jesus demonstra compaixão tanto pelo oprimido quanto pelo opressor. E vou encerrar, irmãos, com um dos textos do Ronaldo Lidório. Eu já falei para vocês, num dos livros ele vai falar o seguinte, que quando aquele cidadão, Diego Oyanes, ele ouve o evangelho, ele é um cara bem influente na comunidade dele, ele era um comerciante, o que ele faz? Ele vai para a praça pública, ele vai falar que não vai fazer mais as coisas erradas, ele vai cobrar o preço certo, ele não vai mais oprimir a comunidade, ele não vai mais oprimir a sociedade, ele vai tratar a esposa dele, não vai trair mais a esposa dele, não vai olhar mais para... Isso aí está no livro do Ronaldo Lidório, falando de uma pessoa que conheceu o verdadeiro evangelho. Então, a partir do momento que conhecemos o verdadeiro Jesus, a partir do momento que temos essa experiência com Cristo, verdadeiramente somos transformados. Não acreditem nessas pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas não cumprem o que ele manda, tá? Não vivem, não cumprem os preceitos de Cristo, que é a lei do amor. Aí 1 João 4,20 vai falar, como é que eu posso falar que amo a Deus se não amo o meu irmão que eu vejo? Em todos os sentidos, tá, irmãos? Então, essa é a palavra de hoje
que fique para a nossa reflexão. Então, esses dois textos, quando vocês ouvirem novamente, em regra, eles têm que ser pregados junto, porque Jesus não para nem na entrada de Jericó, ele só vai parar na casa de Zaqueu, e é uma parada inesperada, por quê? Porque alguém quis ver Jesus, alguém quis conhecer Jesus, que era Zaqueu. Tranquilo? Então, agradeço aí essa oportunidade que Deus nos deu mais uma vez, e fico feliz por vocês ficarem até o final aí para participarem do texto.